a gente vai para os Estados Unidos para conversar ao vivo com a Patrícia Vasconcelos, que está conectada conosco direto de Washington. Patrícia, acabamos de assistir o que disse o Donald Trump a jornalistas aí na Casa Branca, dizendo que o Irã procurou os Estados Unidos para tentar algum tipo de acordo, mas que de certa forma já era tarde, disse que pode fazer ou não um ataque de fato militar. Ainda pairam muitas dúvidas, né, sobre o que de fato Trump fará, se ficará na fala, no discurso, ou se de fato os Estados Unidos podem entrar militarmente nesse conflito, né? Bem-vinda. Obrigada, Ariane. Ele está verbalizando mais, né, um potencial ataque direto dos Estados Unidos. Essa foi a pergunta, na verdade, que um colega fez ao Donald Trump hoje pela manhã. A pergunta foi bem direta, Ariane. O senhor realmente está determinado a autorizar um ataque direto dos Estados Unidos ao Irã? Se isso for acontecer, quando vai acontecer? Para que todos saibamos. E ele disse, eu posso fazer, posso não fazer, ninguém sabe o que eu vou fazer. Ele disse. Também disse que acredita que os iranianos têm interesse em negociar, que eles estão numa situação difícil. Como você bem mesmo disse, é fato, né, que o poderio militar do Irã se enfraqueceu nos últimos dias, assim como é fato que o Irã conseguiu atingir com mísseis, né, alvos em Israel. O Domo de Ferro não conseguiu e não tem conseguido interceptar mísseis lançados. Houve uma diminuição do número de mísseis lançados nas últimas 24 horas, mas alvos foram atingidos, né? Pessoas morreram em Israel. Então, a pressão de Tel Aviv, em cima aqui de Washington, das autoridades, para que uma resposta conjunta aconteça de forma mais veemente, essa pressão segue, tem sido feita. Agora, as autoridades daqui de Washington têm evitado falar sobre o assunto publicamente. Ariane, o Donald Trump se pronuncia normalmente pelas redes sociais. Hoje foi a primeira vez que o presidente norte-americano conversou, né, com os jornalistas, depois da volta antecipada do G7 lá no Canadá. Então, a impressão que se passa, que temos, a gente que cobre de pertinho, é que essa administração tem evitado, né, falar publicamente sobre o assunto, mas Donald Trump tem se engajado, tem falado com líderes árabes desde o fim de semana para tentar intermediar uma negociação, uma conversa com o Teherã. Inclusive, ele chegou a cogitar a possibilidade de mandar para o Oriente Médio J.D. Vance, o vice-presidente, e um negociador que é amigo pessoal dele, mas isso acabou não acontecendo, pelo menos até agora. Patrícia, a gente aqui no Brasil, eu pessoalmente tenho acompanhado e lido algumas análises a respeito da postura e do posicionamento do Donald Trump, né? Algumas pessoas até colocando um pouco do que se tem a respeito do perfil do presidente norte-americano para tentar, de alguma forma, entender o que ele está fazendo agora, se isso faz parte de uma estratégia maior ou se não. E eu li uma análise, escutei também uma outra que corroborava com essa, indicando que o presidente norte-americano, ele é um presidente que costuma tomar decisões a partir do sucesso ou do fracasso de algo, que às vezes ele tende a esperar o resultado da coisa para ver para onde está indo a maré, e aí ele muitas vezes tentar assumir uma posição de protagonismo, até fazendo falas como essa que o Sérgio Uti destacou há pouco, que depois de Israel ter dito que tinha controlado o espaço aéreo do Irã, aparece Donald Trump dizendo, nós controlamos, temos o controle do espaço aéreo do Irã, ao acompanhar, obviamente, uma superioridade israelense diante desse conflito. Você acha que essa análise faz algum tipo de sentido aí, diante do que você pode acompanhar do dia a dia e da postura adotada por Trump em outras questões, inclusive? Uhum. Acho que sim, mas eu adicionaria também uma outra observação, que o Donald Trump, percebo que ele é uma pessoa que gosta de ouvir diferentes lados, e ele dá esse local, né, dá esse espaço de escuta para diferentes pessoas, e a partir daí ele pode mudar de opinião, né? A administração passada, quando o Biden estava à frente da presidência, à frente da Casa Branca, a gente lembra, Ariane, quando o Irã
bombardeou Israel quando Biden ainda estava na presidência, e quando Israel deu a resposta ao Irã, eles fizeram de uma forma que Teherã foi avisada do que aconteceria. Então, houve essa coordenação para evitar uma escalada da forma que está acontecendo agora. E a minha percepção é que o Donald Trump, ele dá o espaço, né, de escuta para diferentes vozes, diferentes protagonistas, né? Recentemente ele esteve em uma viagem no Oriente Médio, foi à Arábia Saudita, retirou as sanções da Síria por um pedido feito, né, pela monarquia saudita, algo que não poderia imaginar o Joe Biden fazendo, por exemplo. Então, obviamente, ele tem um jeito diferente de tomar decisões, e mais além de esperar o resultado de uma ação X ou Y, eu acredito que as decisões do atual presidente dos Estados Unidos acabam saindo de acordo com o que ele ouve de uma determinada pessoa. E ele mesmo, Trump, diz que ele acredita no contato cara a cara, que ele estava voltando aqui para Washington porque ele precisava conversar com as pessoas próximas ao seu governo, e ele disse que certos assuntos não devem ser tratados por telefone. Então, essa é uma descrição que também fala, né, sobre o perfil dele, como ele encara, né, situações como essa agora no Oriente Médio. Ele gosta de estar presente, gosta de falar cara a cara com as pessoas e acaba mudando de opinião, acredito, a depender de opiniões que ele possa ouvir. É uma pessoa aberta, né, a ouvir diferentes lados. Patrícia, para a gente fechar, eu queria te ouvir sobre de que forma o povo americano, o clima, não tem sido nesse momento. Como que os americanos têm reagido ou se comportado? Eles são favoráveis a um protagonismo dos Estados Unidos diante desse conflito? Não se manifestam ou são contrários a qualquer tipo de participação, seja ela mais ativa ou não? De uma forma geral, percebo que os americanos não são a favor do envolvimento militar norte-americano em questões externas, né? E essa é uma opinião da base de apoio do presidente Donald Trump, né? Dos MAGA, que afirmam que os Estados Unidos não deveriam investir tantos recursos, tanto de dinheiro, militares e de pessoal, em guerras, né? Então, a base de apoio do presidente norte-americano se expressa dessa forma. Agora, a questão do Oriente Médio envolve, né, outros temas que levam a opiniões diferentes, opiniões polarizadas que temos aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil também, e em outras partes do mundo. Mas, de uma forma geral, eu diria que a base, as pessoas, os americanos que apoiam Trump, especialmente, né, os que são apoiadores sim ou sim, né, da chamada dos MAGA, Make America Great Again, né, faça a América grande de novo, eles acreditam que o esforço, todo o empenho, os recursos devem ser destinados a fazer a América grande de novo, né, e não investir em guerras fora. E isso também políticos, né, do Partido Republicano e que são pessoas muito fiéis a Donald Trump, eles falam isso abertamente, Ariane. Então, isso é também uma questão que o presidente Trump certamente leva em consideração quando vai decidir, né, o que fazer daqui para frente. Mas os Estados Unidos parecem estar cada vez mais envolvidos na questão do Irã, e certamente Netanyahu tem um aliado aqui. Tá aí. Patrícia Vasconcelos, ao vivo de Washington, aqui no nosso Poder Expresso. Patrícia, mais uma vez, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Boa tarde. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.